Hoje falarei sobre um livro que foi utilizado por mim e um amigo meu, ao qual esse vídeo aqui que eu estou dedicando a esse amigo, né, para fazer um trabalho da escola, que foi aqui O Alienista. No caso, na época, né, que eu e você fizemos o trabalho da escola, eu não tinha lido esse daqui, né, O Alienista, a versão integral, versão de texto mesmo, assim, ó. Não tinha lido esse daqui, tinha lido essa versão aqui que eu tenho, grandona, de tamanho, né? Não de grossura, porque é bem fininha, para fazer o trabalho, né? Que eu, inclusive, eu já li esse daqui 3 vezes. Eu tinha lido a primeira vez e tal, depois reli, porque eu não me lembrava muito sobre o que a história se tratava. Eu achei que se eu relesse eu iria me lembrar mais, só que no caso, quando eu reli, eu percebi que na real tudo que eu já sabia era a história mesmo, porque a história é bem curta. E de fato tudo que eu já meio que lembrava era mais ou menos o que a história era em si mesma. E depois eu reli pela terceira vez, aliás, eu li pela terceira vez e reli pela segunda vez para fazer o trabalho aí com você, né? Joaquim, esse é seu nome, Joaquim e tal. Mas antes, né, antes de abordar aqui sobre o livro, vou falar um pouco sobre você. Bom, um dia eu estava lá na escola lendo esse livro aqui, que coincidentemente, né, também é do mesmo autor, Machado de Assis, né, o texto do Machado aqui. No caso aqui é um livro de crônicas escolhidas dele, que eu comecei a ler lá na escola porque eu queria ler algo do Machado de Assis, e eu achei que isso aqui fosse mais fácil porque, sei lá, é curtinho até, comparado aos outros livros aqui que eu tenho. E queria ler, e eu achei que seria fácil, mas no caso não gostei muito, né? Sei lá, não foi muito com a cara desse livro aqui não. Aí eu tava lá lendo o livro, no comecinho da primeira crônica, e aí você chegou em mim e falou: Pinguim, pinguim, é penguin, eu falei. É pinguim, e aí foi embora. Muito foda esse início, né? Eu pensei, caralho, que maluco é esse? Que porra foi essa? Foi exatamente isso que eu pensei na hora. E, né, foi isso o início da nossa amizade, foi com o Machadão. Né? O Machadão nos uniu inicialmente em 2 momentos, né? Incrível. Aí depois, né, quando a gente realmente ficou amigo, né, de fato, não foi só com esse pinguim, pinguim. Aí, no caso, foi num debate que a professora nossa organizou lá na sala. Professora essa que, inclusive, né, lamentações. E aí eu fiquei lá de um lado do lado do debate, que era sobre uma mulher ter que ir trabalhar e ficar sem cuidar do filho, deixando a babá cuidar do filho, ou ela não trabalhar e cuidar do filho. Eu fiquei do lado que a mulher deveria ficar cuidando do filho. E você ficou do lado que ela deveria deixar uma babá cuidar do filho enquanto ela também trabalhasse. E tal, né? E aí no caso, você fez uma falácia lá no final do debate, né? E tal, mas enfim, o debate acabou com isso. E depois que o debate acabou, eu acho que deu recreio, né? Recreio, intervalo não, recreio. E aí eu fui falar com você, ou você foi falar comigo, sei lá, alguma coisa assim. Porque eu fiquei tipo, poxa, mas eu falei disso, porque você falou que eu não tinha falado uma coisa que eu falei. Eu fiquei tipo, aí na ocasião do debate lá, eu fiquei tipo indignado assim, tipo, putão. Pose de putão assim. Indignado. E aí, depois você, eu acho que você, né? Não fui eu que foi até você. Motoca. Aí depois você veio até mim querer conversar sobre isso e tal, e depois a gente discutiu a respeito desse assunto, e que na real acho que você mesmo concordou que depois, né? Porque aquela era simulação de advogado. Você lá concordou que realmente a mulher deveria ficar na casa cuidando da criança, né? Para a criança ter uma visão materna da mãe, de fato, né? E aí, você falou que você usou aquela estratégia ali, né? Eu falei, pô, mas essa estratégia não iria colar num debate público de fato, né? Só iria colar ali na brincadeira e tal. E aí depois, blá 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 blá, a gente começou a discutir sobre mais coisas, como por exemplo também Grécia Antiga, né? Que eu acho que você, inclusive eu tenho quase certeza que você viu muito sobre a Grécia Antiga no canal do Thiago Braga, né? Ou não? Tô achando. É que eu achei naquele momento, né? Enfim. Eu também adoro esse canal, Thiago Braga. Thiagão, canal ótimo. Enfim, aí a gente ficou lá conversando sobre Grécia, sobre Roma, eu acho, sobre outras coisas e tudo mais. E a gente
perdeu a noção do tempo e depois a gente percebeu, caralho, tem aula! E aí fomos pra aula e chegamos atrasados na primeira aula de educação física. E começou a nossa amizade por aí. Bom, passado alguns os dias, né? No caso, eu fui me incrementando cada vez mais no seu círculo social, você mais no meu. Acho que você ainda mais no meu, né? Porque eu não me enturmei tanto assim com seus amigos, com os seus amigos de antes, né? Eu não me enturmei tanto assim quanto você se enturmou com os meus, né? Acho eu. É, mas isso é previsível, né? E e tal. E no caso meio que todo mundo adorava xingar você, né? Te humilhar, porque você só vivia enchendo o saco dos outros. Por exemplo, sei lá, vivia botando apelido nos outros e tudo mais, como Branca de Neve em mim, ou sei lá, Felca também. Foi Felca? Você me chama de Felca? Eu não lembro. Mas enfim, aí, né, todo mundo, mas no caso, né, aquele negócio, né, odeia tanto que ama. Tipo isso. Né, a teoria da ferradura, né? Quando os opostos extremos acabam se virando o mesmo. Coisas assim. E aí, né, passou-se aí o tempo de amizade. Bom, você adorava falar sobre anime, né? Sobre personagens poderosos de anime. Adorava falar sobre personagem poderoso da Marvel, da DC. E adorava não admitir que o Superman é o melhor super-herói de todos. Você parece que gostava, sei lá, de coisa de RPG. Não sei se era RPG. Tipo, você fazia lá um texto de uma coisa que eu não sei o que que era RPG, o que que era, eu não sei. Sei lá, uma história lá. Inclusive você até me disse, né, que você escreveu um livro, não sei se é correto botar aspas em livro, né? Você escreveu uma história lá gigante, que no caso as pessoas que liam aquela história, é tipo do Wattpad, né? Era aí disso, eu não lembro direito. Acho que não, mas enfim. As pessoas liam aqueles capítulos seus e tal e tudo mais, e elas meio que votavam ou decidiam, de um jeito aí que eu não sei como é que era, né? Como é que a história ia fluir. Só que aí, por alguma razão que eu não lembro também porquê, meio que a sua conta lá, né, da coisa, acabou sendo derrubada, alguma coisa, sei lá, você perdeu tudo, né? Deu PT total. Bom, e com a aproximação nossa, né, de amigos, você começou a fazer basicamente todos os trabalhos em equipe ou em dupla, né? Mas em dupla comigo, né? O que era uma bosta, porque tu é um vagabundo do caralho que você fica dormindo na sala. Por suas palavras. Você que já afirmou isso de você mesmo. Então realmente era uma bosta fazer trabalho com você. Geralmente. Quase todas as vezes. E também inclui isso daqui, né? Que no caso, o trabalho, que foi a razão por a qual eu tô fazendo esse vídeo aqui. Ainda bem que a gente fez esse trabalho aí, né? Senão eu não estaria fazendo esse vídeo aqui agora pra você, porque essa foi justificativa. No caso, eu li, né, aqui a HQ. Eu lembro que eu fiquei lá, eu reli a HQ toda que eu tô escrevendo lá, aquele trabalho de 10 páginas. Que eu escrevendo, eu literalmente lendo aqui cada parte do quadrinho. Eita, caralho, quase chega aí. Cada parte do quadrinho e ia escrevendo lá o resumo do que eu ia vendo aqui. E tudo mais. Inclusive, eu acho que você, né? Você até leu o negócio original aqui. Negócio original aqui em PDF, no caso, né? Só que você não chegou a escrever porque, sei lá que motivo, porque você é um preguiçoso vagabundo, né? E aí depois deixou pra eu escrever, né? Que no caso foi aqui e tal, escrevendo cada coisa aqui, ó. Eu ia escrevendo o resumo e aí acabou lá 10 páginas do trabalho. E aí você ficou, né, de fazer a introdução e a conclusão daquilo. Acho que foi, algo assim. Não lembro direito. E eu também fiz a capa, né? Aí, no caso, chegou lá na hora, o trabalho valia dois pontos, que merreca. E a gente tirou 1,3. Porque eu fui burro de não ver qual era o tipo de capa que a professora queria fazer o trabalho. Né? Quando no caso eu fiz uma capa de um jeito ali. Acho que eu botei um desenho na capa, eu não lembro direito, não faço ideia. E você foi burro de não fazer um resumo melhor do livro. Resumo não, conclusão. Né? Mas foi 2 jegs aí, tirou 1,3 de um trabalho que levou o dia inteiro aqui para fazer, deu lendo cada coisinha aqui, resumindo ali na hora, cada coisinha aqui. E também fiz retoques, né? De cada coisa aqui. E tal
do quadrinho. Inclusive, na época, eu nem tinha esse livro aqui. Eu comprei esse livro aqui depois. Acho que foi esse ano que eu comprei esse livro aqui, inclusive. Esse aqui dessa editora aqui, ó. Eu li Outra Motoca. Li recentemente, no caso, né? Li com a intenção de fazer esse vídeo. Aqui com uma edição muito bonitinha, ó. Tem essa ilustração que é da Casa Verde, do Manicômio Gigante. E tem, ó. Olha como a fonte é bonitinha. Sei lá, é legal. Tem um espaçamento gigante aqui pra fazer anotação. Só que eu não fiz nenhum. Aí, no caso, eu li esse ano aqui. A edição integral, né? De texto. E também eu comprei esse ano esse livro. Foi esse ano? Eu acho que foi. Não lembro direito. Eu, no caso, na época eu não tinha edição de texto para ler. Mas no caso eu nem precisava, né? Porque eu podia pegar PDF. Mas eu prefiro o livro físico mesmo. Bom, e uma coisa interessante sobre você que eu lembrei aqui é que você, né, gostava muito, quer dizer, vamos lá, você tinha uma mesada, ou você dizia pelo menos, né, ter uma mesada bem gorda, bem grande. Seu pai, ausente, que nem o meu, dava mesada pra você, pelo menos, diferente do meu. E aí você dizia que você gastava a mesada toda, de uma vez só. Que no caso eu acho que. Eu não lembro direito. Mas eu acho que você disse que gastava tudo em skin de jogo online, sei lá. Não sei se era League of Legends. Não sei se era coisa lá do seu RPG, que eu não sei que merda é aquela mesmo que você falou que escrevia. Então não lembro. Mas caralho, eu acho que era R$ 300, né? No mínimo. Ou era 500. E depois, né, também teve o negócio de você dizer, pelo menos, né, não sei se é verdade, sei lá, porque você também um monte de coisa, um monte de coisa idiota que não dá pra acreditar em nada, que você é um filho da puta. Que o seu pai perguntou pra você se você gostava de homem. Aí você falou que gostava dos dois. Aí seu pai falou, então você é viado, é? Aí você falou, não, eu sou bi, eu gosto de homem e de mulher. Aí seu pai falou, é a mesma coisa. Aí depois cortou sua mesada pela metade. Não sei, né? Mas pelo menos ainda tem aí, eu acho. Sei lá, ou não. Enfim. Cara, também tem um negócio de uma vez você ficou. Que eu fiquei putão com você, né? Por causa disso também. Porque você disse que não podia mais usar celular. Porque a sua mãe, do nada, chegou no dia e falou assim pra você. Foi você que fez, né? Aí você ficou, cara, eu o quê? Eu o quê? Aí você falou, sua mãe falou, ah, foi você sim, já sei, você vai ver o seu, viu? Já vai ver o que vai acontecer com você. Aí você ficou, tipo, o quê? What the fuck? Aí você nem ficou sabendo o que você fez e tal, e você ficou de castigo, em 18 anos de castigo, sem poder usar o celular por 2 semanas, que no caso foi logo na época que tinha trabalho em dupla pra fazer comigo. Por isso que é uma merda fazer trabalho com você também. Por isso que era uma merda, né? Porque agora não tem mais isso aí, né? E tal. Bom, e o nosso último encontro físico, né? Presencial, com nós frente a frente, aconteceu num dos últimos dias da escola, né? Que foi num passeio escolar lá pra Salvador, ao qual eu nem lembro para que foi. Foi pra ver Moana 2, acho que foi isso, né? Pra ver Moana 2. Ao qual você não foi no passeio, né? Mas você passou pau no seu cu. Você foi lá, não foi no passeio, mas acho que foi na lancha, algo assim. Sei lá, e depois a gente se encontrou em Salvador lá, né? No passeio lá. E aí eu te abracei, né? Abracei assim, você saiu de camisa vermelha, acho eu. Você foi lá pra fazer o quê? Nem lembro direito. Você foi lá pra fazer qualquer outra porra lá que não foi passeio escolar. E aí eu te abracei e falei assim: ai, Vinícius, seu filho da puta arrombado do caralho, te amo, cara. E aí você falou que me amava também e tal. E aí pronto, ninguém nunca mais se viu. Quer dizer, eu nunca mais vi ninguém. Ou quase ninguém. No caso, acho que você vê, né? Porque você mora aí no centro da mega metrópolis que nós vivemos. Uau! E eu acho que você ainda vê seus amigos que moram aí, né? Tipo a loira oxigenada. Ou sei lá, quem mais? Loira desoxigenada, talvez. Ou, quer dizer, se bem que você também falou que estava só isolado aí, né, em casa.
Ficava o dia inteiro trancado em casa no ar-condicionado. No ar-condicionado. Que porra foi essa que eu fiz? Aí você falou que nem saía de casa. Algo assim, sei lá que porra que você falou. No caso, eu vou ler aqui agora sobre isso, né, que você falou. Sobre não estar saindo mais de casa e estar depressivo. No caso, um dia você me contatou no WhatsApp com uma figurinha triste, sad boy, que não foi do Bart Simpson. E eu perguntei pra você, tá na bad, mano? Aí você falou, Paulo, é você? Como assim? Você tá todo aí, todo informal? Você foi curado? Aí depois eu falei, o que foi, meu rapaz? E aí você já falou, é você mesmo. Porque, né, eu tenho o costume de, no WhatsApp, em conversa do WhatsApp, escrever do jeito todo certinho. Né? Porque eu quero ser escritor. E aí eu aproveito pra tentar escrever, tentar treinar minha escrita até no WhatsApp. Né? Eu tento escrever tudo certinho, fazer sentenças corretas, tudo mais. E aí você fica puto com isso por alguma razão que eu não sei porquê. Porque você adora, né, essa cultura do funk, de falar tudo errado, né? Falar, me dê um negócio, ou coisas assim. O bagaço aí, o baralho, sei lá, tô inventando palavras. E aí você disse algo mais ou menos assim. Eu fiz aqui uma síntese do que você me falou, que eu não vou saber falar aqui de cabeça, né? No caso, eu vou ler aqui o que eu anotei que você me contou. Que tu se autossabotavas, que permanecias num silêncio sufocante e ininterrupto que te fez sentir um covarde e impotente de enfrentar os desafios, mantendo-o intrínseco à inutilidade. Né? Que você se sentia ali sufocado, quer dizer, eu já vou falar aqui o que eu li. Mas enfim, que você se sentia incapaz de qualquer coisa assim. Você tinha medo, né, de tomar medidas, tomar ações, ou coisa do tipo. Porque você tinha medo de falhar, porque você tinha medo das consequências que tais ações suas iriam proporcionar, sei lá o quê. E aí você falou que você tinha medo das consequências dos seus atos em geral. Aí eu falei pra você, não, você não tem medo de tudo, porque se você tivesse medo de tudo, você, sei lá, teria medo de viver, teria pantofobia, algo assim. Tipo, por exemplo, quero exemplificar aqui. Exemplificar aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui. O que eu fiz? Joguei o livro para cima, girei-o, né, e peguei de volta no ar. No caso, eu joguei esse aqui dessa maneira, esse aqui dessa. Qual maneira eu tive mais medo do livro cair no chão e amassar? Obviamente foi essa aqui, ó. Porque aqui o livro, ele tem um jeito de balançar meio diferente, é meio irregular e tal. Não tem como você prever tão bem assim como que ele vai cair na sua mão. Aqui, tipo, agora eu peguei assim, ó, o livro. Eu não tinha como saber como que o livro ia cair e eu peguei assim, de improviso. E no caso assim, ó, quando eu giro assim, eu já sei exatamente quando ele vai cair, ó. Consigo prever facilmente, de boaça, não tenho medo de nada com isso aqui. Ou seja, você pode ter sim mais ou menos medo, dependendo da ação, mesmo se a ação for a mesma, mas o que interessa é como também ela é feita, né? Como é que ela é executada, não só a ação em si. Isso não existe, porra. Isso é paranoia sua. Tá dodói da cabeça. Você mesmo achou isso, né? Eu falei assim, pô, isso já é paranoia sua. E você falou, deve ser. Então, de fato, é paranoia sua. Bom, e aí agora vem a piadinha super foda aqui, né? Que você falou que a sua vida tava um cu. Daí eu falei, pô, mas veja pelo lado bom, cara. Se você pensar que é o cu de uma mulher, porra, você é bissexual, né? Então realmente se você falar que tua vida tá um cu e tua vida tá ruim, é porque fudeu mesmo. Daí você depois meteu o papinho, dizendo que, não, aquilo ali era coisa passageira minha, era uma fase, algo que eu não tinha me encontrado direito. Eu falei aquilo por impulso, ou sei lá que porra você falou. Rapaz, isso é conversa, rapaz. Rapaz, você falou lá que você gostava de homem, aqui de mangalho, e agora você vem essa dizer que não, eu sou muito hétero. Rapaz, tu gosta de pi e de buceta. Mas principalmente de caralho. E bolas. Ponto. E uma coisa que eu achava que era a nossa conversa aí que eu tinha falado, mas não foi nessa, foi no anterior, que eu não lembro mais onde foi. Mas eu vou falar aqui só pra te zoar ainda mais, né? Porque esse é o trabalho que eu faço aqui. Trabalho não, né? Isso aqui não é trabalho. Mas isso aqui é perda de tempo que eu faço aqui, né? Adoro zoar meus amigos. Adoro ofender todos meus amigos aqui.
e dar desculpa de que, olha aqui, eu tô fazendo aqui um livro em homenagem ao livro aqui que você leu, ou que você gostaria de ler, ou que eu li, que você também gostou e tal, sei lá o quê. E aí isso aqui é só desculpa pra eu ofender todos os meus amigos, né? Incrível, grande trabalho. Aí no caso, um dia, você falou lá que... Eu não faço ideia qual foi o contexto, né? Eu não faço ideia qual foi o contexto, mas eu só sei que eu falei que você estava triste, né? Algo assim. E aí eu recomendei você, né? Pegar a sua mesa lá gorda, e aí no puteiro e fuder o máximo de travestis possível. E aí depois você falou assim, depois de um tempo, né, que você foi lá e tal, pagou todos os travestis, aí você depois falou, nossa, eu tô assado, Paulo, o que eu faço agora que eu tô assado? Daí eu fiquei tipo, não sei, cara, nunca passei por uma situação dessas, porque eu não passo por esse tipo de coisa, né? Aí você ficou lá todo assado e eu não sabia mais o que fazer, né? É situação complicada essa. Acho que foi isso, né, que aconteceu. Se não foi, foi algo nesse sentido assim, né? Foi tipo, quase isso. Tem a margem de erro ali, né? Mais ou menos. Bom, mas chega de humilhação aqui, ou de zoação. Zoação, né? Porra, humilhar, isso aqui não é humilhação. Agora vamos aqui para uma parte legal do vídeo. A primeira parte legal do vídeo. Que aqui é recomendações de livros as quais eu acho que você vai gostar de ler. Aqui eu tô aqui com 5 recomendações para você, que eu acho que se você for ler, ainda mais agora nesse período aí que você... Quer dizer, você falou que ia... Foi você que falou? Você falou que ia se alistar no exército, na marinha? Ou foi Bruce que falou só? Você também falou, né, que ia se efetuar no exército, algo assim. Bom, mas isso combina aqui com esse livro aqui. E também combina com o fato de você ter dito, acho eu, né, que você gostava muito sobre o Napoleão Bonaparte. Eu acho que foi que você falou isso, com certeza. Ou então você falou do Napoleão num contexto lá super específico e depois eu fiquei com isso na cabeça e agora eu acho que você adora Napoleão. Ou sei lá. Bom, Napoleão e exército, ao qual eu acho que você se alistou, né? Ou não sei. Foi na marinha, sei lá. Você falou que ia se alistar no exército, você estava com um emprego garantido lá. Aliás, é curioso isso, né? Porque você ficou todo fudido da cabeça, achando que a tua vida é um cu, trancado no ar-condicionado, no quarto. E só que você tinha lá já emprego reservado, sei lá que porra. Enfim, foda-se. Aqui é um livro que bom que eu acho que você vai gostar, mas no caso eu não tenho um livro aqui. O livro de fato aqui. Eu tenho a versão em quadrinhos dele. Tipo essa daqui. Eu não tinha esse livro aqui. Eu só tinha esse daqui na época. E a mesma coisa com isso daqui. Que eu ainda vou querer comprar a edição desse livro aqui, integral de texto, esse ano. Não sei se eu vou conseguir, porque ela é meio cara, né? Porque aqui é o livro Guerra e Paz. Porra, eu enrolei pra caralho, né? Pra falar do livro. Aqui o livro Guerra e Paz, que eu tenho aqui, só essa edição aqui em quadrinho, né? Fininha, que tem muito texto, então não é tão rápido assim de ler. Quer dizer, pra você deve ser, né? Porque você lê mais rápido que eu, acho. Aqui, ó. Que no caso é um livro de um autor russo chamado Lev Tolstói, ou Leon Tolstói, ou Lev Tolstói, que fala aqui, né, sobre o período napoleônico também, principalmente. Nós vamos falar aqui de 6 famílias russas, czaristas, do período napoleônico. E também fala aqui sobre a invasão de Napoleão na Rússia e coisas desse tipo. Né? Fala aqui do período histórico, romance histórico isso daqui, né? O período histórico em que Napoleão governava a França, tinha o Império Napoleônico e quis invadir a Rússia. Aqui na perspectiva da Rússia. Aqui, ó, a guerra acontecendo. E tem aqui no início também. Deixa eu ver aqui algumas ilustrações interessantes, ó. Ó, aqui. Canhões, ó, que legal. O quadrinho aqui é bem bonitinho, tá? Os desenhos são bem legais. Não são super originais, assim, mas são maneiros os desenhos desse quadrinho aqui. Principalmente o sombreamento. Ó, essa parte aqui é massa, ó. Porque tem guerra, então guerra é massa. Aqui, ó, que massa. Aqui, esse aqui é o Napoleão, né? Não sei o que é o Napoleão aqui. Deixa eu ver a parte que ele invadiu a Rússia. Ó, aqui mais guerra, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o Napoleão, ó. Napoleão Bonaparte. Teve um filme dele, inclusive, né, recentemente. Recentemente não, é ano passado. Eu acho eu. Tem aqui. Aqui, ó. O período, quando Napoleão invadiu a Rússia no inverno. Ó. Tá vendo? É ele aqui, acho que é.
Aqui então. Enfim, é um quadrinho bem resumido da história, porque a história integral tem mais de 1.500 páginas. Mas parece muito boa essa história. Eu acho que gostei desse quadrinho aqui, mas não lembro de muita coisa, porque também ele meio que vai pulando da coisa assim. Então, não é muito bem um resumo linear, né? Melhor dizendo. Mas eu achei interessante. Eu nem sabia que tinha versão integral desse história aqui. Eu comprei a história pela história em si, não por saber que é um material adaptado de um livro clássico russo e tal. Eu comprei por comprar mesmo. E tem essa imagem aqui, ó, que tá na capa, mas tem essa versão aqui mais bonitinha. Aqui, peraí, a imagem da capa. Essa versão aqui é mais bonitinha, ó. Que legal. Aqui da Clássicos da Literatura em Quadrinhos, aqui. Tem outros também, só que eu só me interessei mais por esse daqui mesmo. Na real, né, no caso, eu nem sabia, eu nem tinha lido essa parte aqui, né, quando eu comprei. Só fui ver depois. E, bom, é uma história legalzinha até. Mas acho que vai ser mais legal ler na versão integral, que tem 1.500 páginas. Pois bem, período napoleônico na perspectiva russa. E agora hemos de ver período napoleônico na perspectiva francesa. Nesse livro aqui, Vermelho e Negro, sem piadinhas, tá? Vermelho e Negro, do autor Stendhal. No caso, o nome artístico dele, porque o nome de verdade dele é... Deixa eu ver aqui se tem. O nome de verdade dele é Henry Marie Bayle. O nome do autor aqui escreveu sobre o período napoleônico na perspectiva de Napoleão. Esse livro que eu não li ainda, tá? Não sei nem quando eu vou ler, né? Porque aqui, ó. Aqui, o Guerra e Paz é mais ou menos três vezes esse livro aqui. Esse aqui tem 500 páginas. Guerra e Paz é o triplo de tudo aqui, ó. Versão integral. Esse daqui eu ainda não li. Não sei quando eu vou ler, mas parece um livro interessante. É um livro bem, capítulos bem curtinhos. Tá aqui nessa edição aqui. Parece ser legal. A capa é bem bonita, né? Aqui é Napoleão na capa, todo imponente e tal. Gostei dessa edição aqui. Enfim, não sei de nada desse livro aqui, né? Mas no caso, não é que esse livro aqui é sobre guerra, né? Não é especificamente focado na guerra. Tem a guerra napoleônica, do período napoleônico, como cenário de fundo, mas na real trata aqui mais sobre um personagem. É um livro romântico, é um romance romântico, acho. Que no caso trata sobre o romance, o sentimento de amar, mas não de forma melosa, né? E tal, melosa. Sobre um personagem aqui que é o Julian Sorrell, né? Fala sobre esse personagem e tal, que vive ali no período napoleônico e tudo mais. Mas fala aqui também da guerra napoleônica, muito provavelmente, tá? Então acho que é interessante para você ler, se você gosta aí de Napoleão Bonaparte e tal, que eu acho que você gosta, eu acho. Espero que não esteja me enganando aqui por alguma razão. Por alguma razão criou aqui na minha cabeça a imagem que você gosta do Napoleão, sei lá. Enfim. Errou. E agora aqui um livro muito interessante, muito massa, muito show, muito, que eu li e que eu recomendo muito que você leia, que é aqui A Máquina do Tempo, do autor, do mítico, do foda, do grande, do H.G. Wells. Que no caso aqui é a história de um homem que ele criou a máquina do tempo. Uau! E viaja no tempo. Uau! Mas no caso aqui vai falar sobre um pouco sobre essa viagem do tempo para o ano de 800 e 2701. Viajou mais de 800 mil anos no futuro. Eu falei aqui da sociedade dessa época, que não é nem um pouco futurista. No caso futurista no sentido de desenvolvida e tal, tudo mais, você vai... Acho que quanto menos você souber assim da história, você vai gostar mais, porque realmente é surpreendente a história aqui. Mas eu vou mostrar aqui que essa edição aqui, ó, muito bonitona, edição dos livros mais bonitos que eu tenho. Essa edição aqui, ó, muito linda. Tem várias ilustrações belíssimas também. Deixa eu ver aqui uma legal pra você ver. Ó, essa daqui é foda. Ó, foto de um dinossauro aí, ó. De um brachiosauro, show. Deixa eu ver aqui se tem mostrando a máquina. Quer dizer, a máquina tá aqui na capa, né? Essa aqui é a máquina. Mas tem aqui a ilustração mostrando a máquina. Deixa eu ver aqui.
Aqui é a versão, o protótipo da máquina. Versão miniatura, que no caso ele mandou de volta pro passado essa edição, essa máquina aqui, o futuro, não lembro direito. Mas aqui é a mini versão, aqui é a versão definitiva depois, ó. Versão definitiva da máquina. Mostrada aqui, foda que fica no meio, né? Mas aqui, ó. Não dá pra ver direito, né? Porque fica com essa coisa aqui. Mas enfim, aqui, e também tem uma cena aqui muito intrigante que acho que vai deixar você curioso. Embora não seja o foco da questão, né? Mas acho que você vai se interessar com essa cena aqui, achar essa cena interessante. Meu, o que achou da cena? Você quer a máquina do tempo. Ele tá aqui dentro. Enfim. Máquina do Tempo do autor H.G. Wells. Um autor fantástico, tá? Eu só li esse livro dele. E um conto dele também. Mas é um autor realmente muito foda, muito revolucionário na ficção científica. Que no caso foi ele, tá? Que inventou o conceito de máquina do tempo. Tá? Foi ele que inventou esse conceito na ficção científica. Ele também, né, com seu livro A Guerra dos Mundos, inventou o conceito de invasão alienígena no conceito de ficção científica, não de fantasia, como Lovecraft. O Lovecraft inventou o conceito de alienígenas com superpoderes, né, com fantasia, deuses alienígenas. No caso, o H.G. Wells, antes do Lovecraft, inventou o conceito de alienígenas, só que no sentido de ficção científica, de alienígenas tecnologicamente poderosos, não mágicos, né? Tudo mais. Ele inventou lá na Guerra dos Mundos. E também ele inventou lá o conceito de invisibilidade no livro O Homem Invisível, que também foi ele que escreveu. Olha que autor foda, né? Autor realmente fantástico. E também ele inventou, ou pelo menos popularizou, né? Não sei ao certo, o conceito de fusão humana com animais. No âmbito da ficção científica, não na fantasia. No caso, pegar o ser humano ali e fundir, modificar o DNA dele para ele ficar junto com um tigre ou um leão, algo assim. Fusão genética. É isso. Hibridismo genético com espécies diferentes. Também foi um conceito que ele inventou lá no livro A Ilha do Dr. Moreal. E também outros conceitos que ele inventou, né? E também outros que ele previu. Que ele previu a invenção, porque no caso ele inventou na época, né? Ficção científica, na época ele inventou, e no caso depois se tornou realidade, ou seja, foi uma previsão dele. Ele previu que iriam inventar o raio laser, né? O laser consegue destruir coisas, o raio de luz consegue destruir coisas. Ele previu que ia ter a criação da bomba atômica, bomba nuclear, ele previu. E também ele previu, nesse livro aqui, a extensão do comunismo. No caso foi uma piada que ele fez aqui, mas é uma piada que fez uma previsão do comunismo, e uma previsão até que correta, né, na prática. Porque no caso, a piada foi que nossa, esse mundo aqui tá uma bosta. Ah, comunistas, né? E tal. Realmente, H.G. Wells é um autor muito foda, tá? Fodão. H.G. Wells. Fodão. E outro autor fodão, né? Que eu acho que você já conhece, talvez, ou não. Que no caso eu não gostei tanto desse livro aqui dele, mas eu ainda pretendo comprar outros livros dele, né? Mas eu acho que vale ali a recomendação para você, porque o vídeo é meu. No caso aqui é o autor Isaac Asimov, ou Isaac Asimov, aqui do seu livro Eu, Robô, né? Que é um livro que fala aqui 9 contos sobre robótica. No caso aqui foi ele que inventou o termo robótica. Também foi ele que inventou as três leis da robótica, né? E enfim, cara, é isso aqui. No caso, o filme Eu, Robô foi inspirado num único conto do livro, né? Não foi no livro inteiro, porque isso aqui são 9 histórias diferentes, das quais eu gostei, em geral, tá? Não achei incrível, não achei do caralho, nada desse tipo, como geralmente, se você for ver aí geralmente as pessoas avaliando na internet esse livro aqui, geralmente vão falar que o livro é fodão, é incrível, mas eu não achei isso. Eu achei legal, apenas. No caso, eu achei muito legal o primeiro e o segundo conto, principalmente. Depois, os outros dois eu achei mais ou menos, achei até meio ruinzinhos. O melhor conto foi o que deu origem ao filme, tá? O melhor conto que é aqui.
Deixa eu ver aqui o nome do conto, que eu não lembro de cabeça, foi um robozinho sumido, que deu origem ao filme, né? Acho eu. Que é o melhor conto. Também tem outros contos aqui. E também tem no final uma coisa que é meio que de mistério, só que você, o leitor, sabe já por raciocínio lógico e também por ter lido aqui outros contos, já sabe como vai ser o desfecho da história desse mistério. No caso, foi um mistério que não funcionou, né, no meu ver. Não sei se a intenção do autor nesse mistério que criou os últimos contos ali foi realmente do leitor já saber já de cara que não ia, como seria resoluto o caso, ou se ele queria que que o leitor se surpreendesse, né? Mas no caso não foi isso. Se a intenção dele foi realmente do leitor já saber já da coisa e só ficar tipo, pensando, caramba, olha só que personagens trouxas, eu já sei como é que esse mistério vai se solucionar. Se foi isso, beleza, mas se foi para tentar surpreender o leitor com o plot twist, não deu certo. Enfim, mas o Robô aqui é um livro muito bom, tá? É um livro bom. Eu gostei do livro. Não é tão bom quanto dizem, mas é bom. Aqui que eu recomendo que você leia. Eu acho que você vai ter algumas reflexões aí interessantes sobre a obra, né? Enfim, leia, caralho, leia. E, né, de novo aqui, o mítico H.G. Wells. No caso aqui, esse aqui é um livro que compila alguns contos desse autor, que eu acho que são 9 contos que compila esse livro aqui, deixa eu ver aqui. O nome do livro é Universos Paralelos. No caso aqui é um livro que fala sobre histórias do H.G. Wells que não são de ficção científica. São de fantasia, principalmente. Nossa, é bem mais de 9 contos. Sei lá, os contos aqui, ó. No caso, eu não li nenhum aqui, exceto o conto... Cadê? A Porta no Muro. Eu já tinha lido esse conto. Por quê? Olha só que interessante esse autor. Eu tinha lido esse conto no Kindle, uma edição gratuita que tem aí pra você baixar. Inclusive, se você quiser, né, pode ver aí agora. No Kindle, A Porta do Muro, ou algo assim, semelhante. Do ano 1902. Lá. Eu peguei esse conto, que era um conto que estava lá livremente para eu pegar, que eu pensei, legal, um conto muito baixado e tal, tinha várias avaliações, eu pensei, legal, vou ler. Porque eu queria ler coisas de graça, né, no celular, lá na escola, né? E aí eu fiz isso, eu li ele na escola, mas também li em casa, porque é um conto, é um conto grandinho, tem uns 30 páginas, para um conto grandinho, né, mas é um conto muito bom, muito bom. É sobre a história de um cara que, em infância, percebe que é uma porta no muro, e ele entra na porta. E lá tem um pedófilo. Mentira, lá tem um mundo mágico encantado super incrível. E depois ele sai da porta. Depois ele passa a vida inteira tentando buscar essa porta de novo. E ele encontra essa porta outras vezes, só que não consegue entrar nela nunca mais. No caso, ali o conto é tão interessante, é legal, muito bom esse conto. Que você pode ler agora a qualquer momento, né? É a dica de graça para você, não precisa nem comprar. É só você ir aí no Kindle, baixar e ler. Que é um conto muito legal. E no caso aqui, esse livro aqui compila esse conto, que no caso, eu nem sabia que esse conto era do H.G. Wells. Eu só descobri que esse conto era do H.G. Wells na hora que eu comprei esse livro aqui. Que eu comprei esse livro aqui e aí eu vi lá, A Porta no Muro. Eu pensei, caralho, aquele conto que eu li antigamente era desse autor que eu achei muito foda o livro A Máquina do Tempo. E foi um puta plot twist, né? Ou não, enfim, porque realmente esse autor aqui é muito foda. Foda. Fodão. Fodalhão. Falando muito palavrão nesse vídeo, né? Mas foda-se. E agora, enfim, eu irei aqui falar um pouco, né? Depois dessa introdução aqui, rápida, vou falar aqui um pouco sobre o livro O Alienista, do protagonista ou antagonista Simão Bacamarte. Um personagem que se assemelha muito ao meu pai. E com isso eu vou trazer aqui, né, uma companhia minha para me ajudar um pouco aqui a falar sobre o livro. Essa companhia é a minha mãe, olha aqui, ó, ela que bonita, né? Mas aqui falando um pouco sobre o Alienista, ela que também nunca tinha lido esse conto antes, né? Leu pela primeira vez aqui para gravar esse vídeo aqui, ó, que dedicação, né? Né, Joaquim? Pô, agradecer a minha mãe, né, aqui, tá vendo a dedicação dela? Então, vamos lá, né?
Vamos falar aqui um pouco sobre o alienista, que é uma conversa bem leiga, bem vaga sobre o conto. No caso, ela leu o conto nesse livro aqui, ó, que ela tem. Aqui, 50 Contos do Machado, o Machadão, que é o autor favorito dela, né, mãe? É. Aí ela lê aqui nesse livro aqui o conto, e aí agora a gente vai falar um pouco da história. Bom, interessante, né, que esse livro aqui, por exemplo, é uma distopia, francamente, né? E ele foi escrito lá no final do século XIX ainda, na época que distopias não eram tão em alta quanto hoje, ou quanto, por exemplo, na época do George Orwell, né, mãe? Que a gente leu também do George Orwell. Foi. Pois é. E, bom, entre os livros do Machado de Assis, para você poder falar um pouquinho aqui, poder falar um pouquinho aqui já, né? Você acha que esse conto está no mesmo nível de um romance do Machado de Assis, ou como é que ele se enquadra, como é que ele fica ali na posição das melhores das histórias do Machado, assim? Como é que você poria ele? No meu ponto de vista, Machado de Assis, ele antecedeu essas histórias que contam sobre a tirania de certas pessoas, né? Porque tem tiranos que começam usando, por exemplo, nesse conto aí, o alienista, ele usava a palavra ciência. Usou o cientificismo, né? Um jeito tirano de falar da ciência. Ele usou a palavra ciência. Sem ética. Ciência para impor o que ele queria. E assim são muitos tiranos, né? Usam uma coisa, mas na verdade o que ele quer é o contrário daquilo que ele está usando. Aquilo que ele está propondo como um bem maior. Porque tem gente por aí que hoje em dia muita gente usa a palavra democracia, mas na verdade o que ele quer mesmo é a ditadura. Democracia, para mim, para os outros, é tirania minha. Pois é. E eu acho que Machado de Assis foi pioneiro. Um pioneiro. E falando sobre isso, sobre esses tiranos que usam a palavra, mas que na verdade ele quer fazer ao contrário daquilo que ele está falando. E trata todos os outros como se estivessem errados, só ele tivesse certo, né? Invertendo a lógica da coisa. Como também, por exemplo, que eu acredito, não sei se foi essa a intenção dele, mas eu acredito também que ele meio que quis, talvez, inverter o papel de como, por exemplo, as religiões funcionavam antes, né? Porque antigamente, no século XVI, sei lá, a religião era basicamente isso, né? Falava lá, Deus, pronto, posso fazer qualquer coisa que eu quiser com aquela pessoa se for em nome de Deus, por exemplo. No caso, ele quis inverter isso, né? Meio que para botar a visão das pessoas, botar a visão lá de outra coisa no lugar da religião que antigamente era usada para oprimir o povo, né? Em nome de Deus, o Deus massivamente poderoso e amoroso, né? Usava o amor de Deus para oprimir os outros, coisa assim. No caso, talvez ele tenha querido fazer essa inversão, né? Você não acha algo assim também, não, mãe? Isso não significa que a religião Sim, claro. seja errada, né? Cada um que tem sua religião tem o direito de seguir a religião que quer. Mas o problema é que a pessoa usa ou a religião, ou a Bíblia, a ciência, ou a ciência, ou seja lá o que for, para fazer aquilo que ele quer, em nome de tal coisa que ele está usando. E também, né, voltando aqui à tirania também, né, que no caso do livro, que você leu, né, se eu não me engano, ou você, pelo menos você disse que leu, né, enfim, por exemplo, também teve aqui as revoltas, né, dos canjicas, algo assim, acho que era canjica, né, aí dos lá que se rebelaram contra a tirania, só que depois, né, tiveram um braço a torcer. Começaram a querer também se tornar outro tirano. Outra ciência, né, algo assim. E depois também houve outra revolta, e depois teve outra revolta também que não deu em nada, e depois o poder do Bacamarte, né, se consolidou ainda mais ali na Vila Itaguaí, né? Porque ele viu, né, que a fraqueza deles era querer fazer a mesma coisa que ele estava fazendo. Mas como a lógica deles não era tão boa quanto a dele, aí ele conseguiu superar os outros. Se tornar soberano. E também, né, meio que essa história, no meu ver, também emula muito uma frase interessante que eu ouvi uma vez, que eu não sei de onde foi essa frase, mas que dizia assim, né? Todo errado parece louco. Né? Algo assim, porque no caso, né, ele classificava as pessoas como loucas. No início, era com coerência até. Por exemplo, lá tem um cara, né, que eu até marquei aqui, que diz o seguinte: um sujeito que, chamando-se João de Deus, dizia agora ser o Deus João, e prometia o reino dos céus a quem o adorasse.
e as penas do inferno aos outros. E depois desse, o licenciado Garcia, que não dizia nada porque imaginava que no dia em que chegasse a proferir uma só palavra, todas as estrelas se despegariam do céu e abrasariam a terra. Tal era o poder que recebera de Deus. Tipo, esses loucos desse tipo assim, né? Coisa assim que no caso no início era coerente. Até tinha coerência, realmente dava pra ver que era louco, né? As primeiras pessoas realmente tinham algum problema. Inclusive, eu acho que esse João de Deus aí é uma sátira com Joseph Smith, mas enfim. E aí, no caso, ele esses loucos no início. Só que depois ele foi meio que começando a baixar a mão, ao invés de pesar a mão, foi começando a baixar a mão para classificar as pessoas como loucas. No caso, ele criou lá todo um parâmetro científico, meio também sem muito vazamento, tal qual, por exemplo, a psicanálise de Freud, né? Que no caso também se dizia científico, mas hoje em dia sabe-se que é pseudociência, porque tem uma questão ali de sem embasamento, questão ali de fé, entre aspas, da coisa para a classificação. Tem pessoas que ainda continuam acreditando na psicanálise, né? É psicanálise clássica, né, no caso. E tal. E no caso aqui também foi uma questão meio pseudociência, ironicamente. E aí depois ele foi meio classificando todo mundo, de fato, todo errado, todo que não é como ele, é louco. Basicamente virou isso o regime dele, né? Em Itaguaí. Até o momento que todos os cidadãos de Itaguaí ficaram loucos. Depois ele começou a pesar mais a mão na sua questão de como classificar como louco. É meio que de uma forma meio bizarra, né? Então ele foi vendo que todo mundo havia se curado. Porque ele concluiu que na real o defeito, né? A questão da pessoa ser falha é algo lúcido. É lúcido ser falho. É lúcido ser falho. No caso, ele viu que todo mundo tinha suas falhas, que não eram recorrentes, não eram constantes, apareciam de vez em quando, e tal, em tal momento, de tal jeito e tudo mais. E ele concluiu depois, né, de sua análise científica mais rigorosa, mais detalhada, que isso era lucidez. Só que depois, né, de um jeito meio irônico, ele meio que viu que, caramba, todo mundo ali tem defeitos. E defeitos são lucidez. Só que eu não tenho defeitos. Então eu não sou lúcido. Eu sou louco. E aí, se prendeu na casa, né? E é realmente bem irônico isso. Essa coisa. Ele se transformou em ele que era o louco mesmo. Ele que se disse louco agora. Né? E uma coisa também que eu gostaria de falar aqui sobre... Que eu falei antes, né? Que ele meio que quis inverter esse negócio da religião com a ciência, no meu ponto de vista. Num dos meus pontos de vista, sobre essa história aqui, tá? E no caso, talvez um dos motivos que me tenham levado a pensar nisso é por causa dessa parte aqui. Por exemplo, achou assim, ó, que diz assim: achou no Corão que Maomé declara veneráveis os doidos, pela conspiração de que Alá lhes tira o juízo para que não pequem. Que no caso, ele quis pôr na Casa Verde uma frase do Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. Lá, no caso é o logotipo da casa, né? Ou algo desse tipo, não lembro direito agora. Mas no caso ele viu, né? Pô, vou botar uma frase do Corão, lá não vou poder, né? Porque não tem que ser da Bíblia. Porque lá não pode, lá não poderia, não seria aceito a frase do Corão, né? No caso ele deu lá uma desculpa para pôr essa frase do Corão lá de qualquer jeito. No caso ele meio que deu lá uma satirazinha na coisa, né? Deu lá um indício, no meu ver, tá? Sobre essa tirania. No caso aqui era século XIX, né? Não era tão século XVI ou assim, mas ainda deu lá um indício de intolerância da religião na sociedade, e depois ele subverteu isso ao contrário, né? O que você achou sobre isso? Né? Você está dizendo o quê? Que ele usou a religião do Islã? Ele no início... No lugar da não, cristã? Não, caramba. No início, ele falou lá que queria pôr uma frase do Corão lá na casa. Só que ele viu que não poderia pôr a frase do Corão, porque a religião cristã, ele iria rejeitar o Corão. E com isso ele meio que demonstrou lá um pouquinho a tirania da religião na sociedade. E a partir disso, ele quis inverter essa lógica da religião para com a ciência. Sei. Entendeu o que eu falei? Entendi. O que você achou sobre isso? Essa minha análise? Eu não prestei atenção nesse ponto, não. Eu não
como é que se diz? Não pensei sobre isso, não. É que uma frase do livro muito interessante, né? Que eu acho que é uma das mais famosas, porque tem até uma questão da palavra se parecer um pouco, né? Que é assim: nada tenho que ver com a ciência, mas se tantos homens em que supomos são reclusos por dementes, quem nos afirma que o alienado não é o alienista? No caso, essa frase que foi dita no início, no meio do livro, né? Aí, no caso, depois, no final do livro, se tornou aqui de fato, né? Essa frase aqui. Quem nos garante que o alienado não é alienista? Então, né, mãe? Essa frase aqui icônica do livro. Bom, e agora, para finalizar aqui o vídeo, tá? Eu vou ler aqui mais uma última frase, que no caso acho que é a frase mais icônica de todas do livro, né? Que a gente até botou na capa do trabalho lá, então no caso a gente botou um trecho dessa frase, esse diálogo aqui, ó. Esse diálogozinho assim, ó, que diz assim, do Bacamarte, que diz assim: trata-se de coisa mais alta, trata-se de uma experiência científica. Digo experiência, porque não me atrevo a assegurar desde já a minha ideia, nem a ciência é outra coisa, Sr. Soares, senão uma investigação constante. Trata-se, pois, de uma experiência, mas uma experiência que vai mudar a face da Terra. A loucura, objeto de meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão. Começo a suspeitar que é um continente. E tudo mais, né? Essa frase mais icônica do livro, no meu ver não, acho que geralmente todo mundo concorda com isso. Bom, tem alguma coisa final para falar assim, alguma mensagem final que você quer dizer, algo assim? Acho que quanto mais pessoas loucas ele via, mais ele, ao passar do tempo, ele ia achando que todo mundo estava louco. Mas por isso que ele falou que era uma ilha, né? Uhum. Se transformou num continente. Porque quanto mais ele investigava a loucura das pessoas, mais pessoas loucas ele ia encontrando segundo a visão dele. Mas ele fazia uma como é que é uma palavra? Botava as pessoas em geral como loucas, de fato. Quanto mais ele via mais louco, mais ele botava as pessoas como loucas. Eu esqueci agora o termo certo, mas... Enfim, tem mais alguma coisa para falar, mãe? Não. Pois bem, muito obrigado, tá, senhor Joaquim, por assistir esse vídeo. Se você quiser aí dar like, se inscreve no canal aqui embaixo e compartilha, né, mãe? É. Bom, tchau. Dá tchauzinho aí, mãe.